pessoal, tudo bem? Eu sou Adriana Marra, do Instituto BR, e a gente está começando mais um BRcast hoje, sensacional. Estou super feliz com as minhas duas convidadas, que é a Thaís Xavier. Thaís é diretora do IASIG, e a Camille Bretas. Camille é diretora pedagógica do Colégio M2, da Unidade Pampulha, Belo Horizonte também, e está aqui para representar também essa visão das escolas particulares, o esforço que elas estão precisando fazer nesse momento aí que pegou todos nós de surpresa, né? Então, muitíssimo obrigada pelo tempo de vocês. A gente que agradece a oportunidade. Né? Pela dedicação mesmo, né? De querer, eu acho que a gente... o objetivo dessa entrevista, desse bate-papo, na verdade, que é a proposta de hoje, é trazer um pouco de esclarecimento para todos nós, pais, para toda essa comunidade acadêmica, né, que está envolvida nesse turbilhão de mudanças e inovações aí que o Covid trouxe para a gente. Então, vamos lá. Pode ser com você, Camille, primeira? Pode, claro. Vamos lá. Então, acho que assim, numa visão geral, e depois a gente vai aprofundando no bate-papo, como que a escola tem lidado com essa situação toda, com essa surpresa, né? Como que estão os bastidores da escola? Então, Adriana, é isso que você falou, né? O Covid trouxe pra gente essa surpresa mesmo do distanciamento, né? A escola é o local das relações, da construção, dos relacionamentos, das amizades, dos conflitos. Uhum. É aí que a escola entra, né? Junto com o conhecimento. E, de repente, fomos afastados. Então, tudo muito novo. Para os alunos, para os professores, para as famílias, para a equipe técnico-pedagógica. Então, foi a hora de se reinventar. Professor Emiro, que é um dos mantenedores do Colégio M2, na nossa primeira reunião, ele falou assim, vamos tirar o professor do século XIX e trazer para o século XXI. Porque a gente sabia ali que as ferramentas tecnológicas queriam ser o caminho para que o conhecimento chegasse para os alunos. Então, assim, é tudo muito novo para todo mundo. E aí tem hora que a internet traz algumas situações que a gente está aprendendo a administrar. Como que a gente tem feito isso? A gente tem trazido para os alunos as aulas síncronas e assíncronas. O que é isso, né? A aula síncrona é aquela que o aluno e o professor estão ali juntos ao mesmo tempo, porque isso é necessário para que a gente mantenha o vínculo afetivo, porque a escola não é só o vínculo do conhecimento, né? Mantenha o vínculo afetivo entre os colegas, entre os professores, e para que o aluno possa tirar a dúvida naquele momento em que ela surge. E as aulas assíncronas, que são aquelas que são gravadas. Por quê? Às vezes, em algum momento, alguém não conseguiu acessar a internet naquele momento, ou a família não conseguiu um equipamento naquela hora, ou tem 3 crianças em casa e 2 adultos trabalhando em home office, disputando ali literalmente 2 equipamentos, um computador com celular, porque tem famílias que optam por não dar celulares para a criança naquele momento. Então, assim, foi tudo muito novo para todo mundo e pegou todo mundo de surpresa. O que a gente tem trazido? Formas para que a gente consiga alcançar a todos da melhor maneira possível, né? Sempre mantendo esse diálogo bem aberto para que essa construção do conhecimento se efetive da melhor maneira possível, que é o objetivo de todos nós, famílias e escolas, né? E que a gente mantenha essas relações de afetividade, de amizade, mesmo nesse período, porque a gente sabe que é um período muito solitário, né? A gente viu aí o aumento do índice de depressões, de tudo. Então, a gente percebe que com as aulas síncronas, as aulas que os professores estão lá junto com os alunos e os colegas também, houve uma diminuição, muitas mães relatam pra gente, as famílias relatam, que houve uma diminuição dessa ansiedade
especialmente aí dos adolescentes, porque esse momento é um momento que eles se mantêm ocupados, eles se mantêm em convívio, mesmo pela tela. A gente sabe que as crianças e os adolescentes têm mais facilidade com a tela do que a gente, né? Eles já são tecnológicos, a gente é analógico, mas ainda temos muito a caminhar, porque é um processo muito novo para todos, né? Escola, família, aluno, todo mundo. Acho que é um momento que está todo mundo aprendendo, né? Isso. E reaprendendo. Com certeza. E nas escolas de inglês, que o contato é mais reduzido, né? Carga horária e tal. Vocês estão conseguindo implementar essas plataformas e viabilizar essas aulas? Como que estão as experiências? Isso, tá. Bom dia, né? Bom Todo dia. mundo. Tá bem parecido com o que Camille falou na escola regular. A gente tá aí se reinventando, porque até então nós trabalhávamos só com a modalidade presencial, apesar de já existirem alguns cursos de idiomas que são online, né? Mas a maioria, às vezes, muito EAD, e a gente optou por não fazer EAD. A gente faz o que a gente chama de aula remota, que é exatamente a aula presencial, só que dada de forma virtual, ou seja, é muito parecido com o que está acontecendo no colégio. O professor interage com o aluno em tempo real. Isso a gente acha que é muito importante. Até justamente pelo que Camille falou, é o momento ali de socialização. A gente não está simplesmente ensinando uma matéria, né? Ou uma língua, enfim. A intenção é que exista a socialização. Então, a gente precisa... eu brinco que a gente está fazendo aí um super intensivo, né? De uma pós-graduação aí de gestão online, né? A gente teve que se reinventar e se ver obrigado a isso. Então, eu acho que, de uma forma geral, é positivo. Porque a gente se reinventou, né? E está conseguindo entregar... muito parecido com o presencial e os retornos, né, que a gente tem tido foram positivos. Então, acho que é bacana. E os professores estão abertos, assim, estão se esforçando? Como que... Fala um pouquinho sobre esse desafio, que é um desafio, né? Em relação aos professores, em relação às aulas, como que está esse movimento, esse esforço para fazer acontecer, mantendo o máximo possível a qualidade, enfim? É um desafio grande, porque, como eu falei anteriormente, né, a gente está fazendo aí uma pós-graduação super intensiva. Não era uma realidade que a gente lidava com ela e passamos a lidar. Né? Então, o professor ele já vinha com uma estrutura de ensino presencial e a gente teve que entender em menos de 60 dias em como que nós faríamos isso de uma forma online, onde o contato físico não existe. Então, para você conseguir prender a atenção do aluno, para você conseguir fazer o aluno interagir, né, dentro do que a gente precisa que ele interaja, principalmente num idioma diferente, que aí eu acho que ainda é mais complicado, principalmente quando você fala, às vezes, de um público infantil, adulto, você ainda consegue lidar melhor pela questão até da maturidade, né? Mas quando você fala aí, né, a gente, no IASES, a gente pega a partir de 3 anos de idade, então, que o poder de concentração da criança nessa fase, ela é muito pequena, né? A gente tem que mudar aí de atividade a cada 20 minutos. Então, como que a gente vai fazer isso online, que onde o menino vai ter que ficar sentado ou não dentro na frente da câmera, né? Então, eu acho que foi um desafio grande, mas... a gente está conseguindo. A gente conseguiu já fazer até cooking class. Então, teve uma aula em que a professora conseguiu dar aula, cada aluno na sua cozinha, e eles tinham que fazer um mug cake, que é aquele bolo de caneca que você faz no micro-ondas. Qual que é a faixa etária dessa turminha? Essa faixa etária já estava aí com 10, 11 anos. E, claro, a gente combinou previamente com os pais, mas a coisa aconteceu super tranquilo, né? Então, eles acharam o máximo. Então, assim, a gente entendeu que
até dá para você conseguir evoluir, tipo assim, ousar, né? Eu acho que a palavra é essa. Dá para você tentar ousar. Acho que no conceito da aula de idiomas, isso é mais factível do que numa escola regular, porque eu estou lidando com uma dimensão ali de no máximo 10 alunos por turma. De repente, numa escola regular, aí eu deixo para a Camila explicar, não sei até onde seria possível, porque a gente tem né, a limitação de um público maior. E eu acho que esse é o grande desafio do professor hoje, né? Porque uma coisa é você estar presencialmente com o aluno, se aquele aluno cochilou, se aquele aluno não... De repente, assim, não tá tão atento, você vai lá, você, né, dá uma chamadinha, encosta, chama ele, enfim. No online, isso é mais difícil. Mas, então a gente precisa Até porque, e eu não tinha pensado sobre isso, mas a impossibilidade de descrição do professor, né? Porque às vezes você vê um aluno em sala de aula cochilando, o professor passa, dá uma mexidinha sem chamar a atenção. Se o menino está cochilando numa aula virtual... No online você não consegue. Ele vai chamar a atenção e todo mundo vai ouvir, todo mundo vai... E isso, assim, a gente precisa... Você tocou num ponto que eu acho importante também, a gente vai precisar muito mais da parceria família-escola agora, porque, por exemplo, a câmera ligada, ela é imprescindível para o professor. E nem todo aluno, ele deixa a câmera ligada. Né? Então, é muito ruim para o professor... Para que o professor perceba mesmo essa exatamente, né? Porque às vezes o menino está fazendo a aula, ou o próprio adulto está fazendo a aula, mas ele está ali deitado no sofá, assistindo com o fone a aula, com a câmera desligada. Então, assim, até o grau de concentração para aquela aula, ela é pior do que se você conseguir colocar a pessoa, às vezes, sentada, com uma postura mais ereta, mais atenta... Né? E a gente só consegue perceber isso se a câmera estiver ligada. E hoje a gente não tem mais tanta essa gestão do outro, né? Então, é um trabalho que eu acho que a gente precisa aí de uma parceria muito grande, muito afinadinha, para que a gente consiga atingir o objetivo. Porque dá para fazer, é tranquilo. Mas a gente precisa disso. Outra coisa que eu até pedi para os meus professores, eu falei, gente... A gente precisa agora entender esse mundo tecnológico. Então, não vai dar mais para a gente dar cutucadinha nos alunos, né? Mas existem formas da gente prender a atenção. Por exemplo, como que o youtuber faz? O youtuber consegue prender a atenção. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que assistir muitos vídeos desses youtubers famosos para entender o seguinte, como que eles fazem. Vocês vão ter que, às vezes, mudar um pouquinho. Claro, com bom senso, vamos pensar aí nos youtubers positivos, com coisas bacanas, né? Mas como que eles fazem e que conseguem prender a atenção? Por exemplo, tem um canal que eu acho super legal, que é o Manual do Mundo, né? Que é um casal e eles fazem várias experiências super positivas e eles conseguem uma interação bacana. Os meninos ficam ali assistindo. Então, vamos prestar atenção como que ele faz. A gente vai ter que buscar essas ferramentas também, porque às vezes dá exatamente como a gente dá aula presencial, não vai ser mais tão interessante. Então, a gente vai ter que se reinventar. Então, eu acho que aí o caminho é esse, mais ou menos. Camille, você quer complementar alguma coisa? Eu quero, porque você falou do professor. A sua pergunta foi sobre professor. Isso. Professor é uma classe muito resiliente, né? Então, assim, o professor, ele se reinventa a cada dia na escola. E aí, agora foi uma reinvenção, assim, foi uma guinada. E sem tempo para treinamento, para posicionamento de vídeo, para técnica vocal, para aquisição de equipamentos, né? O colégio agora que se prepara para isso, começou essa semana a gravação dos vídeos com um especialista, com uma empresa para isso, mas até então era tudo feito pelos professores, né? De forma amadora, de forma caseira.
E com as dificuldades, aí a gente fala assim, os youtubers prendem, mas os professores, eles são professores e eles vão aproveitar as experiências, como a Thaís disse, isso é muito importante, mas eles não são youtubers, eles continuam sendo professores e eles têm que ter um compromisso com a ética escolar, que ela é diferente da ética da internet. Então, assim, eles estão na internet, mas a ética escolar é diferente. Eles têm que ter um compromisso com o conteúdo, porque aquele aluno precisa daquele conteúdo. E eles têm que ter um compromisso ainda com a ética social, que é o que a Adriana falou, nessa dificuldade aí. Então, às vezes, o aluno está com a câmera fechada, e eu não sei o que está acontecendo do outro lado. Por outro lado, também eu estou dentro da casa dele. Então, a gente pode pedir. Mas se ele não quiser, é uma situação que ali ele vai resolver com a família. Às vezes, como é tão novo, às vezes a própria família não tem uma câmera naquele equipamento. Então, a escola, nesse momento, ela vai ter que acolher todas essas demandas. Às vezes, é um adolescente que está com mais dificuldade com a imagem. E aí ele aproveita daquele momento para deixar a imagem fechada, ele vai ter uma participação efetiva. E aí o professor vai ter que ter aquela sensibilidade para perceber tudo isso. A gente conseguiu perceber, por exemplo, que tinha um aluno que ele estava ligando a câmera e aí ele ia embora, mas o equipamento dele estava ali, né, para o professor achar que ele está ali. E com o tempo, os professores já vão criando know-how para essa percepção no virtual também. E a gente percebeu isso, então a gente passou a adotar a chamada mais de uma vez durante a aula. E aí, quando fazia a segunda chamada, ele já tinha ido embora, ele não respondia. Então, fizemos o contato com a família e aí sim a participação dele ficou efetiva. Porque às vezes o adolescente ele não tem a maturidade para gerenciar isso ainda. E aí é que entra essa parceria escola-família nesse momento que tem que ser muito mais forte mesmo, né? Esse contato, a troca tem que ser ainda maior nesse momento, né? Tem que ser um reforço ainda maior. O que você orientaria, assim? Porque às vezes os pais... por estarem também vivenciando essa situação pela primeira vez, o que você poderia orientar para os pais em relação ao acompanhamento dos filhos nessas aulas remotas ou online, né? E pelo nivelamento deles, assim, eu não sei se a educação infantil está tendo alguma coisa nesse sentido, eu gostaria que você falasse. E Fundamental 1, Fundamental 2, Ensino Médio, porque são capacidades cognitivas e maturidades diferentes, né? E como que seria, então, essa postura da família para dar esse apoio importante para a escola e para os filhos também? Essa é uma pergunta muito interessante, Adriana, e de acordo com as falas. E assim, é a mais complexa de todas, né? Porque a gente tem as aulas remotas do maternal 2 à terceira série do médio, né? Então, cada uma com sua complexidade. Mas é muito interessante, ontem eu estava participando das lives do maternal 2. Tivemos live pela manhã e à tarde. Algumas famílias, olha só que coisa interessante, elas ligam o equipamento e deixam a criança de 2 anos interagindo com a professora e com a turma. E a criança, ela faz o que tem que ser feito, conduzido pela professora e os colegas naquele momento. Então, assim, no infantil... É um acompanhamento maior, porque você que vai ligar o equipamento, preparar tudo junto com o aluno. Ele já dá conta, fulano, pegue o seu livro, vamos ligar o computador, ele vai aprender ali junto das famílias. No Fundamental 1, a gente precisa ter um acompanhamento de ajuda e gerenciamento com o cronograma. Mas não é necessário, por exemplo, que a mãe ou o pai ou algum familiar que esteja com
acompanhando, ele fique ali participando das aulas com o aluno. Aquele é um momento do aluno com os seus colegas e suas professoras, seus professores, né? No Fundamental 2, mais ainda, e médio, porque aí é até uma invasão da privacidade deles. Então, é fazer um acompanhamento sistematizado do cronograma que sai semanalmente. Então, vamos lá, fulano, de história, você já fez o que essa semana? Já assistiu qual aula? Já teve tal live? E esses exercícios? Se quiser, me mostre para ver se está pronto, se está tudo ok. Porque a gente vai precisar de um acompanhamento, porque é novo demais para os alunos. E como o professor não está ali o tempo todo gerenciando, como na escola, pode ser que tenha hora que a gente fique com um pouco de preguiça de fazer, né? Uma tentação deixar para depois. É uma tentação não fazer. Porque ali eu tô em casa, É isso que eu ia né? falar. Então, a escola, nesse momento, não por vontade própria, mas por imposição, né? Do Covid, a escola invadiu o ambiente familiar, né? Então, assim, é preciso primeiro criar uma rotina. Isso que eu ia te perguntar. Né? sobre É preciso, a importância da primeira rotina. coisa, é importantíssimo. Então, assim, olha só, gente. Antes, o aluno, ele não estudava. Se ele estudava de 7 ao meio-dia e depois ele fazia 2 horas para casa à tarde, ele vai continuar estudando 7 horas por dia. Ele vai fazer um recreio, ele vai fazer um intervalo. É importantíssimo que ele mantenha essa rotina. Ontem eu falava com uma mãe ao telefone. Ela tem 2 crianças, uma no primeiro ano com 6 e a outra no terceiro ano, que ela tá com quase 8. E aí ela falou assim, meninas estão ficando muito cansadas. Eu falei, você tá fazendo recreio? Lá no colégio a gente faz 2 recreios. Ela riu, falou, Educação física. Então, tudo isso tem que ser feito. A escola da inteligência, mais do que nunca. Lá no colégio hoje a gente tem a escola da inteligência. A gente trabalha com a inteligência emocional. E aí eu tenho falado muito isso com as famílias, porque as mães me ligam e falam assim, eu tô com tudo completo, mas a escola da inteligência eu não vou fazer não. Aí eu falo, então vamos começar pela escola da inteligência. É a primeira, porque nesse momento a gente precisa de muita inteligência emocional para dar conta de tudo. E aí, olha só, quando a gente faz o trabalho da escola da inteligência emocional ali, a gente se aproxima do filho, né? E aí consegue construir. Então, primeiro, rotina. Qual é o horário de estudo daquele aluno? Quais as matérias ele tem que estudar naquele dia? Ajudá-lo no gerenciamento disso. E depois, fazer os intervalos que têm que ser feitos. Cumprir tudo como a escola é. Como se ele estivesse lá dentro. Isso facilita muito a vida de todos. Não né? é à toa, né, Camille, que... Só um minutinho. Que... o horário das escolas são 50 minutos. Isso é estudado, isso faz um sentido. Não é à toa, Não, né? não. A gente gasta muita energia pensando, mentalmente. O cérebro consome 25% da energia que o corpo precisa. Então, esses 10 minutos de intervalo, às vezes entre blocos de 50, fazer um recreio... fazer, às vezes, tirar para fazer uma educação física, não pode usar ali um espaço comum do prédio pelo momento, ou, né, enfim, precisa. Mas joga um xadrez, que são matérias, inclusive, relacionadas à educação física, monta um circuitozinho, né? Porque tem vindo até no M2 no cronograma sugestões dos jogos de xadrez, os vídeos ensinando para que as crianças façam com a família. E é muito importante a gente entender uma coisa aí dentro da sua fala que me chamou a atenção, Adriana, a diferença da explicação, o tempo de aula. Então, olha só, uma mãe me falou assim, mas a videoaula tem só 10 minutos. Gente, 10 minutos de fala de um professor, a gente nem deve fazer vídeos mais extensos que isso. É muito tempo. O conteúdo é pesado para que o aluno fique ali. Então, porque na sala de aula, às vezes o professor gasta 40, 50 minutos, que é o tempo da aula, para aquela explicação. Por quê? Ele tem um interrompendo, pedindo para ir ao banheiro, outro para beber água. Ele tem outras
construções ali, tem outras situações. E até pensando, né, Camille, no grau de concentração da criança, que não é o mesmo nosso, né? A gente, às vezes, vai conseguir ficar 10 minutos e achar até pouco. Mas quando você traz isso para uma realidade aí de uma criança de 4, 5, 6, então, o cérebro trabalha de outra forma, diferente. Não tem como ter uma videoaula de 40 minutos. Até porque você vai pensar nesse aluno assistindo 40 minutos de uma fala, isso não é real e nem pertinente para o aluno nesse momento. Não é razoável, né? Então, o tempo de aula no vídeo, ele vai ser menor, ele precisa ser menor para que o aluno consiga realmente entender o que está sendo dito pelo professor, né? Então, assim, às vezes até mais aulas sobre o assunto, com menos tempo, para que haja foco, haja concentração e haja aprendizado, que é o nosso objetivo, né? E aí eu ainda vou até assim, estava pensando no que a gente estava conversando. Não, desculpa, eu também estou interrompendo. Eu estava até pensando no que a gente estava conversando antes, né? Antes aqui da entrevista. Porque, e desafios que o professor tem, porque hoje, por exemplo, qual o momento de hoje que a criança vai socializar com alguém? Porque antes do Covid, né, ele ia na aula, mas ele ia no futebol, ele ia para o parque, ele ia para o shopping, ele via pessoas, ele conversava com outras pessoas. Na escola, ele socializa o tempo todo. Agora, o momento que às vezes eles estão encontrando com outras pessoas é na escola. Então, é na videoaula, na aula remota. Então, é um momento também que às vezes ele está ali para aprender, mas é um momento que ele tá vendo um amigo dele. Então, é um momento que, às vezes... Nossa, vou falar daquele joguinho com meu amigo que eu joguei e tal. É a hora que ele tá vendo o amigo. Então, às vezes, ele vai desligar da aula porque ele quer conversar outro assunto com o amigo. Euforia, né? Tem uma euforia de encontro. Então, é um outro desafio que o professor tem agora. Muito grande. Que é lidar com essa ansiedade. Aí, falando em ansiedade, outro dia eu tava... Eu gosto de ver um pouco esses grupos de mães e tal, para a gente entender um pouco o que está se passando dentro de casa, até para a gente saber como que ajuda, né? Porque a gente entende que também, com certeza, às vezes tem uma mãe com 3 filhos, os 3 tendo que fazer aula, ela tendo que trabalhar, às vezes o pai também. A gente sabe que é um momento, às vezes, que é tenso para a família. Pode ser para algumas prazeroso, para outras vai ser tenso, cada um vai lidar de uma forma. Mas eu estava vendo uma enquete num grupo de Facebook de mães, que a pergunta era... Uma mãe colocou, pediu para as outras responderem. Os seus filhos, como que está o comportamento dos seus filhos agora no Covid? O comportamento dos seus filhos mudou? E aí eu lendo as respostas. 90% das mães respondendo que... Meu filho tá muito mais ansioso, meu filho tá choroso, meu filho tá muito agarrado em mim, o meu filho tá com medo de sair, o meu filho... Então, assim, a palavra que eu percebi que foi a palavra-chave da questão foi ansiedade e medo. Foram as duas palavras que eu percebi, assim, e que foi muito... dentro do que às vezes eu percebo lá na escola também, numa proporção muito menor, porque a escola de idiomas a gente tem uma dimensão muito menor do que a escola regular, né? Como a Camille. Mas vai muito dentro do que eu percebi. Aí eu queria voltar a uma pergunta para a gente refletir aqui, né? Eu tenho uma resposta, mas para a gente refletir. O comportamento, a criança, ela espelha muito, a criança ou adolescente, ela vai espelhar muito o comportamento da família. Aí, de repente, essa criança, ela está extremamente ansiosa e com medo, porque ela está vivendo nesse ambiente. Então, eu acho que é um momento também que os pais precisam parar e refletir. Peraí, meu filho está com muita ansiedade e com muito medo. Eu estou me controlando, que eu sei que é difícil, mas nós somos os adultos, eles são as crianças, né? É proveniente de onde, né? Exatamente. Então, assim, será que eu estou colocando ansiedade demais? Então, por exemplo, dentro do que Camille estava falando, assim, né? Poxa, mas é 40 minutos de aula. Por que vocês estão dando 10? Eu já estou jogando uma ansiedade ali. Né? Tipo assim, você tinha que estar
E tem um manhã inteira juízo de tomada, valor, né? Assim, né? dos pais, e que os meninos estão ouvindo. Então, Ouvindo. poxa, a escola não está Isso. fazendo o que devia, a escola está não sei o quê. Então, isso Então, vai assim, carregando os meninos dessas percepções e eles absorvem. eles já estão vivendo um momento diferente. Quer dizer, eles, da mesma forma que nós estamos fazendo uma pós-graduação intensiva no online, eles também estão. Porque a ferramenta que até então era uma ferramenta de prazer, só, né, de lazer, digamos assim, né, nem prazer, digo de lazer, a palavra melhor, que era o computador, o celular, que eu usava para jogar, para distrair. Agora eu tenho que usar ele como uma ferramenta de trabalho, né? Ele vai ser lazer em alguns momentos, mas ele vai ser uma ferramenta de trabalho também. Então a criança está aprendendo a lidar com o que pra gente é normal, porque a gente já usa a internet, o computador como ferramenta de trabalho. Eles estão aprendendo. E então, se de repente os pais também não tiverem a leveza da gente fazer essa transição de uma forma mais suave, vai gerar mais ansiedade, estresse, né? Por isso que não dá para deixar de fazer a escola da inteligência, né, Gabi? Não pode, isso E é por muito outro lado, importante. Thais, olha só que a gente tem que pensar também, né? A escola, de modo geral, seja de idiomas ou escola regular. Nós somos seres sociais. Sim, sim. Então, a palavra distanciamento pra gente, ela já é só uma ela ansiedade, já sim. gerou ansiedade. Sim. Então, tá muito difícil para todo mundo, né? Sim. Para o adulto, eu falo que ainda que nós somos privilegiados, porque o aluno da escola pública, ele começou a ter as aulas remotas há uma semana, Sim. há 2 semanas. E mesmo assim, né, essa oportunidade, ela não vem para todos de forma igualitária. Pois é, se você pensar Então, que tem a maioria várias não vai ter questões nenhum envolvidas. computador. Mas aqui, a gente é nascido e criado para viver o coletivo. Então, a gente já sofre por estar distante. Então, assim, o adulto, ele está sofrido e tendo que ajudar a gerenciar as emoções da criança também. Por isso a importância da Escola da Inteligência, porque juntos vamos gerenciar as emoções. A doutora Paula, que fez uma live com a gente outro dia, falou da importância até para os pais de pedir desculpa. Sim. Porque às vezes, nesse momento da pandemia, a gente vai chegar... A gente está em casa ou a gente teve que sair para trabalhar e chegou irritado e brigou e aquilo... Às vezes nem teve tanta relação com a criança ou com o adolescente, mas aí a gente vai voltar lá e falar assim aqui, me desculpe porque eu também estou com dificuldade de gerenciar a minha emoção nesse momento, porque não tá fácil mesmo, né, gente? Não tá, pra ninguém. não. Então, Difícil. esse gerenciamento, às vezes, outro dia me chamou a atenção essa questão da inteligência emocional. Eu falei que me deu vontade de chorar na hora e eu arrepio toda vez que eu vou falar. Uma aluna que é uma aluna que cumpre todas as tarefas presenciais, ela estava deixando de cumprir os trabalhos. E o professor mandou uma mensagem na sala de aula do Google para ela, ali um e-mail, e ela respondeu. Tão francamente que nos emocionou, nos comoveu, e ela disse: professor, eu não estou dando conta de gerenciar os meus sentimentos nesse momento. Por isso eu havia abandonado tudo. Pois é. Com o seu e-mail me deu força para retomar. Vocês me dão uma nova oportunidade de entrega dos trabalhos. Eu repito todinha quando eu vou falar. Então, assim, olha só, a tristeza que invadiu. Ela é uma aluna muito participativa nos projetos da escola. Consciente, né, Camila? Olha que assim, consciência dessa sim. aluna. Então, assim, a escola, nesse momento, ela vai ter que acolher essas situações também de uma forma sensível e sem também falar com o aluno assim, você está liberado das suas obrigações. Sem negligenciar. Não é hora de Poderemos negligenciar, Uhum. mas também não vamos poder deixar de acolher. E aí, então, tem que ir trabalhando com o aluno. Quais são as suas obrigações? Quais são as exigências para o momento? Porque elas vão existir em todos os momentos da vida da gente. Como que a gente pode te ajudar a organizar sem com que façamos com que aquele aluno se sinta desobrigado daquilo, né? Porque a gente sabe assim, o MEC liberou
vou falar um pouquinho disso, Adriana. Sim. As aulas, na questão da legislação, as aulas remotas, né, isso foi autorizado agora, elas serão computadas. E a gente não sabe ainda qual é a previsão para retorno, né? Tá muito instável isso, porque é uma questão de saúde. Pais que acham que vocês são meio pai de santo, assim, de mãe de nar, né? Assim, de já chegar e falar quando as aulas vão voltar. Não tem essa data, né? Infelizmente, não tem é uma essa questão data. de saúde epidemiológico. Exatamente. Nós não temos. A gente viu aí que algumas cidades abriram e já estão retornando, já estão fechando de novo. Então, assim, tá muito instável. A princípio, a gente tinha uma previsão até legislativa que a gente voltaria 1º de junho. A gente viu que isso caiu por terra. Então, a gente vai fazer o cumprimento das horas, mas, por exemplo, esse conteúdo que foi dado, ele vai ser alinhavado quando voltar, mas ele não vai ser todo dado novamente, né? Ele não vai ser todo retomado. Então, a gente precisa garantir nesse momento que a aprendizagem seja efetiva para todos. Depois, a gente vai fazendo avaliações diagnósticas e ver o que precisa retomado, mas ele não vai ser todo retomado. Então, é preciso que a gente ande muito junto, mais uma vez, essa parceria do aluno com a escola e a família, o apoio da família. E a gente precisa, sim, também, né? Camille estava falando e eu estava aqui pensando. Essa relação hoje, ela tem que ser tão mais estreitada, porque tem vários fatores hoje diferentes que vão, às vezes, interferir, né? Tem essa questão do novo, que é a tecnologia, que é a aula remota, enfim. E tem os reflexos de toda essa questão que a gente está vivendo, que a gente sabe que cada um reage de um jeito. E aí, a gente volta lá naquele assunto que eu falei, às vezes a criança ela está refletindo um comportamento que ela está vivenciando dentro de casa. E aí, eu entendo dessa forma, não sei se Camille concorda comigo, mas nós, quanto instituições de ensino, a gente precisa também entender o que está se passando com aquela criança e com aquela família, né? Porque, às vezes, assim, eu estou numa situação normal. Minha vida, por exemplo, não mudou teoricamente. Estou dando um exemplo, tá? A minha pode não ter mudado nada, mas às vezes a da Camille... Mudou muito, ela teve uma redução de salário de 50%. E às vezes ela não conseguiu reduzir as despesas dela em 50%. Isso para um gestor de família, né? Você está falando aí de um pai, de uma mãe. É um fator que pesa muito. Muito estressante. Né? É um fator, exatamente. Então, será que aquela pessoa, naquele momento, ela vai ter a serenidade de conseguir lidar com tudo, né? Às vezes perdeu o emprego, né? O filho está em casa com aula, está com dificuldade, né? A esposa está nervosa. Como que a gente consegue também, e aí entra nessa parceria, a gente precisa entender isso tudo para não chegar, de repente, a criança não está, o aluno não está entregando tudo que precisa, a gente vai lá cobrar mais. Espera aí, de repente esse menino está dando conta, né? Como a Camille deu o exemplo aqui atrás, realmente ele está dando conta disso? Então, como que a gente vai fazer agora para trabalhar esse aluno para que ele consiga se reencaixar nesse cenário diferente, né? Então, isso eu acho que é um desafio grande, né? Eu, por exemplo, já recebi ligação eu brinco assim, que a gente virou um pouco psicólogo também. Né? Já teve questões lá na escola que eu tive que receber uma mãe, né? Ela me ligou, tão desesperada, que ela ficou meia hora comigo no telefone chorando. Eu tive que deixar ela chorar, ela colocar tudo para fora, para depois eu conseguir entrar com o assunto e entender como que a gente ia conseguir resolver. Porque, por exemplo, ela não queria, ela estava se sentindo muito mal de ter que, por exemplo, cortar o inglês, que ela entendia que era uma coisa importante que ela podia até então dar para o filho, que dali para frente ela não poderia mais dar, porque ela estava com problemas financeiros. Ela estava se sentindo extremamente culpada de ter que
tirar isso do filho, e aí já vinha um sentimento de culpa, que lá na frente ele ia precisar disso, porque às vezes a pessoa ela entra num desespero tão grande que ela não projeta isso tão na frente, assim, não, vou retomar, ele vai voltar. Não, já vira aquele problema ali no tudo momento, tá muito complexo, né? Muito complexo. Então, a gente precisa entender isso também para ajudar, né? Isso é uma pergunta até que eu queria fazer para vocês, talvez até mais a Thaís, por ser mais administrativa, assim, né? Função da escola, mas fica à vontade também, Camille. Como que a escola tem exercido esse papel, assim, meio função social de acolhimento para essas famílias que têm apresentado dificuldades financeiras? Como que esse cenário está acontecendo? O que acontece? Às vezes a gente vê até um movimento de pais exigindo uma coisa de forma coletiva. Nesse momento, Adriana, a gente precisa acolher as individualidades, conversar, sentar, porque às vezes você libera lá, vamos supor, 10% de desconto para o coletivo, 20% de desconto para o coletivo. E esse 20% ele não faz diferença alguma para uma família, em termos até, não vai ajudá-los nesse momento, porque a situação está pior do que isso. Então, a gente tem conversado com as famílias, atendido de forma individual para entender, né? Mas, assim, uma coisa que a gente tem feito lá, para todos que solicitam, por exemplo, é a flexibilização das mensalidades desse mês, né? Porque o que acontece com a escola? A gente não chama de mensalidade, a gente chama de parcela escolar, porque aquele é um valor que ele é pago pelo ano. Então, por exemplo, tem pai que paga o ano inteiro, de uma vez. Tem famílias que parcelam de 6 vezes, de 7. E tem famílias que parcelam de 12 vezes, né? Aquilo é a anuidade escolar, que a escola dá a garantia para que as famílias consigam arcar com aquilo, dividindo em 12 vezes, né? Então, a gente tem feito a flexibilização. A gente sabe, por exemplo, que o pai que é comerciante, às vezes ele está com o comércio fechado. Eu tenho uma família lá, por exemplo, que a mãe lida com o turismo. O turismo, gente, no Brasil, assim, ela falou comigo, Camille, eu tive corte das viagens que vão acontecer em janeiro já, porque ou as pessoas estão com medo do vírus, ou então elas estão pensando assim, será que eu vou ter dinheiro para o básico em janeiro? Né? Então, assim, é muito complexo isso tudo. Ao mesmo tempo, a gente tem... Ontem eu estava assistindo uma reportagem no Jornal da Manhã do número de escolas que já fechou. Sim. Né? Então, assim, tomar um cuidado para garantir essa escola que eu gosto, que tudo para enquanto a gente tiver a oportunidade do diálogo e fazendo, unindo mais uma vez para que a gente consiga se entender, né? Então, os movimentos coletivos, nesse momento, eles não são benéficos por isso. Porque, às vezes, eu não vou conseguir contemplar uma família com aquele, ou, às vezes, a outra vai conseguir ser contemplada e, por isso, tem que ser individual, né? Essa individualidade das escolas que você citou, de terem escolas que já fecharam, também eu imagino que não fique complicado de uma decisão assim massificada para todos os pais de todas, porque tem uma diferença de capacidade financeira entre as próprias escolas, né? Tem escola que no início da pandemia soltou comunicado dando linearmente descontos. Tiveram escolas que já quebraram mesmo, já fecharam as portas. Então, esse abatimento, assim, é delicado. É tudo muito complexo. Muito delicado, né? Complexo eu demais. acho que assim, quando você... Isso tudo que eu concordo 100% com o que a Camille falou, e a gente precisa ter muito cuidado, justamente dentro do que a Camille falou, da gente conseguir, que é o grande desafio, eu acho que de todos nesse período, é o seguinte: a gente precisa passar por isso. Vai passar com uma certa dificuldade? Vai passar com dificuldade. Mas a gente precisa conseguir chegar até o fim para se ir voltando quando tudo passar. Se a gente pensar que eu tenho que dar, sei lá, chutando aqui, 40% para todo mundo, esses 40%, será que está
está comendo a saúde financeira da escola, no sentido dela conseguir se manter, para ela conseguir entregar o que a gente está conseguindo, né, entregar para os alunos, porque eles vão precisar disso. Não tem jeito, né? Então, exatamente. Então, assim, e é isso que você falou. Cada instituição tem uma margem. A gente tem alunos em situações diferentes, né? Sim. Então, às vezes, e aí a gente até pensar no coletivo mesmo, né? A gente não ter eu penso assim, a gente não ter um pensamento, às vezes, egoísta nesse momento, do seguinte sentido. Às vezes, aquele pai ali perdeu o emprego, ele às vezes vai precisar que eu consiga dar 50% para ele, né? E às vezes o outro tá com a vida, graças a Deus, normal. Tem necessidade de mexer naquele, às vezes eu consigo ajudar mais um pouco aquele que tá com uma dificuldade maior, né? Então, eu acho que agora é a gente pensar quanto sociedade também, da gente conseguir se ajudar, para que todo mundo consiga chegar até o fim. E a gente tem que pensar assim, cada instituição tem características próprias. Isso. Em que sentido? O que acontece com a escola? Qual que é a grande, vou falar assim, despesa da escola? É a folha de professores, folha de pagamento. Então, assim, isso não mudou nada, né? Então, eu tenho professores agora que a gente está pagando um pouco mais, porque eles dão mais conta da tecnologia, eles dão cursos para os outros, né? A gente tem trazido esses cursos, esses treinamentos, não tem como não ter nesse momento, o professor precisa disso. E aí, o que acontece? Existem escolas... Para ajudar a sair do século XIX para vir para o século XXI. É E o que acontece com isso? Por exemplo, tem escolas que são regidas por instituições religiosas. Então, tem ali todo um caráter da filantropia. Elas pagam menos impostos, elas têm menos obrigações e responsabilidades legais do que uma escola que a gente chama de escola regular ou laica, assim. Como eu tô dando o exemplo do M2, né? Que tem, os impostos continuam os mesmos, a questão da folha de pagamento, ela continua a mesma. Lá, a gente conseguiu até agora, não demitimos nenhum funcionário, não houve uma demissão ainda em função da pandemia. Estão todos trabalhando remotamente, mas trabalhando. Então, assim, essas garantias, o pai também ele fica satisfeito em saber. Ele não quer que o professor do filho dele seja demitido e para saber depois o que vai acontecer. Então, assim, existem características diferentes para cada instituição. E aí a gente tem que entender um pouco. E por isso é tão necessário manter essa proximidade, né? Esse momento aqui é muito importante para isso. Porque às vezes o que as famílias estão pensando é outra coisa. Exatamente. E ouvir aí da isso gente eu é muito acho que é importante, Aí é que eu quero dar mais uma despertada até nesse sentido. Por quê? Participando até de grupos de pais também, né? WhatsApp, de escola e tal. O que vocês diriam, por exemplo, para os pais que entendem que a escola, não é o momento da escola lucrar, quando não dá um abatimento linear e entende que aulas de 10 minutos não são aulas o suficiente para compensar a carga horária como uma contraprestação, entendeu? Entendi. Então, é o mesmo que eu disse aqui. Primeiro que o que está acontecendo não é o fornecimento de aulas de 10 minutos, né? A gente tem aulas síncronas e assíncronas. Então, assim, tem todo um processo acontecendo. Para a garantia dessa aprendizagem, inclusive para seguir o que a gente tem dentro do planejamento, né? A gente precisa estar ali. Segundo, que é o que eu já respondi, não há a garantia benéfica do desconto linear, e aí a gente tem acompanhado estudos, tem acompanhado todo o processo aí. A gente tem que ficar muito atento nesse momento, porque às vezes fala assim, o PROCON de não sei onde sugeriu, o sindicato do não sei o que sugeriu. Mas o que é a lei, né? Porque aí o pai pega aquilo ali numa rede social, no WhatsApp que ele recebeu e toma aquilo como uma verdade. Então, é a construção dessa relação aí, individual, para que a gente entenda que há todo um processo acontecendo,
Esse processo, ele não é simples, ele não foi colocado pela escola, mas eu não contratei EAD, e nós também não estamos fornecendo EAD. Não foi a proposta inicial para ninguém, não foi, né? nós estamos trabalhando com as aulas remotas. Por quê? Porque tem todo um processo, professor, da atividade, ele corrige a atividade, ele dá explicação, né? Ele prepara a aula, ele faz vídeo. O Camila, ainda vou além, né? Não sei o caso de vocês, mas lá na escola, como ainda é uma realidade diferente, tem criança ou adulto mesmo, principalmente às vezes até mais adulto, no meu caso, do que criança. Assim, tem uns que se adaptam super fácil, tem outros que têm dificuldade. Com a tecnologia, que tem dificuldade com a tecnologia. Então, o que a gente precisa fazer? E isso fica nos bastidores, os pais, né, os responsáveis não veem isso acontecer, né? E não tem que ver mesmo, porque isso está nos bastidores da escola. Mas eu preciso, às vezes, deslocar professor para atender aquele aluno ali individual. Porque eu preciso desenvolver aquele aluno no individual para que ele consiga acompanhar o coletivo. Isso está acontecendo, né? No colégio então, também. Então, o que acontece com aquele professor ali? Ele não vai fazer isso de graça, não tem que fazer. Ele recebe por aquilo ali. Então, eu gostaria muito, né? É um pedido aqui que eu coloco. Aproveita o momento. Né? Um momento para que é o seguinte, quando pais, vocês receberem, né, uma sugestão do Procon de desconto de 30% ou de 15%, que seja, primeira coisa que vocês têm que perguntar, qual a base desse cálculo? Como que eles chegaram em 30%? Qual foi o critério utilizado para aquilo? Porque, assim, eu não sei em relação ao M2, mas em relação à minha escola, né, as minhas, eu não reduzi os custos em 30%. Não existe redução, porque eu estou entregando as mesmas aulas, nos mesmos horários, com os mesmos professores, tendo que dar esse suporte remoto, né? Veio medida do governo? Veio medida do governo, de simples e tal, mas não é eu não deixei de pagar. Esse imposto, ele vai vir no segundo semestre. Então, foi uma né? Não foi uma isenção. Não foi uma isenção. Então, se você falar assim, o que a gente consegue reduzir um pouquinho? Tem uma coisa importante também, Thaís, é que o professor, ele não entra, porque as pessoas falam assim, por que o professor não fica naquele coisa do governo? Para receber o salário, aquele programa do governo. O professor não entra ali. Ele é horista, né? Então, né? assim, todo esse processo, eu falo que é sempre importante conversar. Ontem uma mãe mandou para mim assim, Camille, a plataforma tal é melhor do que vocês estão utilizando. Eu fui na mesma hora, respondi. A plataforma tal não nos permite bloquear todos os microfones ao mesmo tempo, que às vezes é muito necessário numa sala de aula, dependendo da idade, e nem nos permite compartilhar o PowerPoint do professor. Ela respondeu, não sabia, me desculpe. Então, assim, às vezes a gente vê, ou alguém fala com a gente, isso é melhor, isso é coisa, e a gente toma aquilo como uma verdade. E por isso que é importante manter essa relação próxima. Vou falar, Adriana, como mãe de aluno do M2, ela sabe, eu passei em circular o telefone da minha casa nesses últimos dias, porque às vezes, 1000 vezes que o pai converse comigo do que ele fique angustiado em casa. Que a família fique tendo angústias que aumentam essa ansiedade nesse momento. Então, assim, manter essa proximidade é importante e a gente conversar sobre tudo, mesmo que às vezes as ideias sejam diferentes. Mas aí que vem a construção. Mas pelo menos a gente tem a chance, porque eu acho que quando existe o diálogo, você dá chance para as duas partes conversarem e tentarem chegar ali no meio termo, né? Em algo que seja bom. Quando você, às vezes, não dá margem para essa conversa, e o cérebro da gente é uma coisa muito engraçada, né? A gente tende a ficar pensando e às vezes faz um juízo de valor que às vezes a coisa senso crítico fica prejudicado porque tem uma tendência de fazer uma interpretação que melhor que lhe convém, e às vezes a interpretação que você vai ter, de repente, se a gente tivesse sentado e conversado, ia ser resolvido de uma forma muito mais suave, muito mais tranquila. Eu acho que existem soluções, a gente entende o momento. Daí a gente volta no que a gente começou a conversa, né? Que agora essa parceria família-escola, ela sempre foi importante,
nunca vai deixar de ser, mas eu acho que nesse momento que a gente está vivendo agora, ela é primordial. Se a gente não tiver essa parceria agora, né, dos dois lados entenderem o que estão passando, que eu acho que os dois lados estão passando por dificuldades, por reinvenção, né? Então, se a gente conseguir fazer isso de uma forma junta, né, de uma forma de parceria mesmo, uma parceria produtiva, né? vai ficar muito mais suave. Foi muito melhor. Né? E é importante, eu falava isso aqui antes, né, das câmeras, que nós não estamos num cabo de guerra. Exatamente. Não é família de um lado e escola do outro. Nós estamos do mesmo lado. Nós jogamos no mesmo time. E o que a gente quer? Claro que a gente, como escola, quer levar a melhor forma de aprendizagem, a melhor forma de estudo e fazer com que a aprendizagem se efetive. Óbvio, a gente é escola, a gente quer isso. E, ao mesmo tempo, a gente quer promover essa formação integral do aluno, que ele entenda que ele vai ter que respeitar o professor, respeitar seus colegas, inclusive nas aulas remotas, com o microfone ligado ou desligado. Ele vai ter que entender quais momentos ali. E aí, então, a gente quer essa formação integral, a gente quer o melhor para o aluno naquele momento. Então, estamos todos do mesmo lado da corda, né? Na mesma quadra, jogando juntos. E a gente entende também as muitas dificuldades das famílias. Ou a situação financeira, ou as relações, todo mundo. Às vezes, quem tem mais adulto dentro de casa, as relações ficam mais tensas. A gestão das emoções, né? Tudo isso, nesse momento, é muito complexo. Então, a gente precisa andar bem juntinho para dar conta de todos os processos e entender assim. Aí eu falo assim, às vezes, fulano fala, lá na escola, sim, não tá tendo isso. Tá, gente. E aí, como gestora de escola, a gente conversa muito com outros gestores. Isso aí é uma coisa que a gente não tem dúvida. Tem questões a se resolver em todas as escolas. Tá difícil para todo mundo. Não tem menos ou mais. A gente pode melhorar vários processos? Pode. Assim como na escola da Thaís, nas escolas da Thaís, como em qualquer outra escola. Porque é novo para todos, inclusive porque não existia legislação, o MEC não não autorizava antes da pandemia as aulas remotas, o EAD para o ensino básico. Existia até um movimento para o ensino médio, de que seria como as faculdades. Mas isso ainda não aconteceu. Então, não era lei, não era permitido. E, de repente, passou-se a ser o que tem que acontecer. Então, tem muita coisa que a gente vai construir aí ainda. Né? Camille, você tocou num assunto que eu acho interessante. Eu, pelo menos, eu tento trabalhar minha cabeça sempre para que nas dificuldades a gente consiga enxergar o seguinte: é difícil, é ruim, fato. Mas como que eu posso fazer isso ficar bom? Né? Assim, numa dificuldade, você cresce. Né? Né, tem um ditado que fala que o que não te mata te fortalece. Não tem esse ditado? Então, eu tento levar isso meio que a ferro e fogo. Então, assim, eu, Thaís, não estou falando em nome de escola, em nome de ninguém, estou falando no meu nome. Eu não acredito, né? Eu acho que pós-Covid o mundo vai ser diferente. Então, quem não mudar a cabeça para entender que vamos viver, que esse Covid, assim como às vezes Segunda Guerra, todas as grandes acontecimentos do mundo, né? Que eles acontecem às vezes porque precisa ser mudado alguma coisa. Então, eu acho que quem não se conscientizar, porque a mudança, ela dói, né? A mudança, dói. Ela não é Tudo uma que coisa novo tira fácil. Tira a gente da zona de conforto. Ali você já fica meio... Até aqui eu dominava, agora eu não domino mais. Como é que eu vou fazer com isso, né? Então, se a gente não entender que o mundo vai ser diferente, que as coisas vão ser diferentes e que a gente precisa se adaptar a isso, né? Vai ser difícil. Então, é muito mais fácil a gente entender que mudou, tá difícil, eu vou conseguir e a gente vai sair melhor, mais forte lá na frente. Né? Eu brinco assim, por exemplo, no meu caso,
eu já lido com a possibilidade, no seu eu acho que nem tanto, mas no meu eu já lido com a possibilidade de ter que ter aula híbrida. Sim, sim. Você tá entendendo? Para quem não entende, o que é aula híbrida, né? Até então eu sempre dava aula presencial. Aí agora nós estamos tendo que dar aula online, né? Aula remota. Eu preciso lidar com a possibilidade de que quando voltarmos, não é todo mundo que vai querer voltar para a aula presencial. Sim. Mas eu vou precisar continuar atendendo. Então, dentro da mesma sala de aula, eu vou ter alunos presenciais e alunos virtuais. Como que eu vou lidar com isso? Eu preciso aprender. Né? Ontem, em uma reunião dos diretores do M2, a gente conversava sobre isso. Por exemplo, eu tenho casos de alunos diabéticos, que tem problemas, tem um aluno bem pequeno que tem um problema no baço. Então, eles são grupos de risco, assim, bem grupo de risco mesmo, mesmo sendo tão jovens. Crianças. Né? Tem crianças que são filhos de profissionais da saúde. Esse retorno, ele vai ter que ser um retorno híbrido também, quando ele for autorizado. Porque essa criança que está lá no grupo de risco, ela não vai voltar junto com as outras. Então, todo um processo será muito complexo. E é bom para as pessoas que conseguirem perceber a necessidade de mudar a própria mentalidade nesse sentido, né? A gente fala muito no Berra, assim, tem duas mentalidades importantes que já são urgentes hoje e muito mais no futuro pela exponencial inovação tecnológica e mudanças e tal que vão acontecer. A gente precisa preparar a cabeça da gente para esse mundo novo mesmo. Sim. Então, o que é? Que é o mundo líquido, que a gente fala de mundo líquido trazendo a imagem, a referência da água mesmo. Que a água não fica batendo cabeça com obstáculo, com desafio. A água ou sobrepõe o desafio e segue a vida, ou ela contorna o desafio e vai. Se a gente tem controle de algum desafio, age e resolve aquele desafio. Exatamente. Se a gente não tem o controle daquele desafio, é hora de usar a resiliência, dar a volta e vida que segue, bora pro próximo, né? E a outra mentalidade é do aprendizado contínuo mesmo. A gente tem que se preparar para aprender e reaprender e aprender e reaprender eternamente. Exatamente. E muito mais as crianças de hoje, porque com a tecnologia essas mudanças serão muito mais rápidas do que a gente vivencia hoje. Eu estava gravando um programa ontem que eu chamei atenção para o seguinte: quando eu estava escolhendo a minha graduação, tinham 4 cursos mais ou menos que te dava segurança, estabilidade, status e uma garantia, entre aspas, de uma boa remuneração, que era medicina, direito, engenharia, administração também ainda, né? Então, hoje não existe isso mais. Numa pesquisa que eu fiz de um estudo de 2 pós-doutorandos e um doutor em administração, sabe o que é uma profissão hoje que tem demanda e que está sendo muito bem remunerada? Conselheiro de aposentadoria. Olha só, gerente de marketing de e-commerce. Então, assim... Não, existe engenheiro digital. Nem existe faculdade disso ainda. É uma profissão que está pagando mais de 600 mil dólares por ano, ou reais, eu não lembro. Gerente de ecorrelações. Está no rol das principais profissões hoje. Então, assim... Muito diferente. Se a gente não abrir a cabeça mesmo para flexibilizar a mentalidade para esse mundo de adaptabilidade mesmo, ficar com a mente fechada, enrijecida, engessada, a gente vai sofrer. Vai, muito. E vai dar esse exemplo para os nossos filhos, né? E eles vão precisar ter essa flexibilidade mental muito mais do que a gente. A gente precisa mais do que nunca ser flexível. Em cada pequeno detalhe da vida. Exatamente. Né? Porque a vida é feita de escolhas. E se a gente não preparar essa criança para a frustração, para conseguir vencer os desafios, quando chegar a hora da escolha da profissão, isso vai ser muito difícil. Ainda mais hoje, com esse leque de opções que eles têm
tem, que às vezes a gente não sabe nem que existe, né? Que tá lá. Então, assim, a gente precisa preparar essa criança para lidar com as frustrações. E eu falo que o Covid veio para trazer isso pra gente, né? Sim. Vou falar um relato pessoal. Até então, eu nunca tinha passado um Dia das Mães longe da minha mãe. E aí, passei, que minha mãe mora no interior, ela está com 78 anos, e aí eu amanheci chorosa por causa disso. E chorei, depois falei, poxa vida, ela está com saúde, você está com saúde. E aí, então, eu falei que ele trouxe um pouco disso para lidar com para que cada um de nós revisse ali a sua postura com o não também, né? Exatamente. Que a vida é cheia de não. não. Como é que eu tô lidando com isso? Como é que tá a minha capacidade de frustração? Que ela hoje é um dos pontos que a escola mais tem que lidar, que é a capacidade de frustração, não só do aluno, mas das famílias, né? A gente percebe assim, cada vez que você toma uma decisão lá dentro, que é bem pensada pela equipe técnico-pedagógica, tem ali aqueles que apoiam e aqueles que não, porque tem diferentes opiniões. Mas quando não se segue aquilo que eu tô pensando, como é que tá a minha capacidade de lidar com a frustração? E esse isolamento trouxe essa reflexão pra gente mais do que nunca. Ela tem doído na carne aí, né? Então é isso. Vou fazer mais uma perguntinha e depois pedir uma mensagem de vocês pra gente ir caminhando, tá? Pro final. Como vocês esperam que os seus alunos retornem para as aulas presenciais? Tem vários pontos aí, né? Que a gente tem que pensar. O primeiro ponto é que a gente quer que eles retornem com alegria, né? A primeira coisa é a alegria do retorno. Eu costumo lá no colégio, os pais deixam as crianças na porta e eu gosto que na hora de buscar eles cheguem até a sala, porque eu falo que é a alegria do reencontro. Então a primeira coisa, a gente quer que eles voltem alegres, que eles voltem felizes pelo reencontro com todos, que eles estejam preparados, porque a gente vai preparando junto, não vai ser um retorno fácil, né? Para que a gente consiga construir junto cada habilidade que cada um precisa ali naquele momento, mas especialmente a alegria do retorno é o que a gente espera mesmo, né? Que cada um esteja com saúde e que esteja alegre para esse retorno, mais do que nas questões pedagógicas, porque nas questões pedagógicas a gente consegue fazer os ajustes individualmente ou às vezes até de forma coletiva a gente se ajuste. Então a gente precisa mesmo da questão do emocional e física, todo mundo com saúde, com alegria, para retornar aí de modo geral. Essa é a mensagem que eu deixo mesmo. E que o que eu tenho falado em cada circular que a gente envia para as famílias tem duas coisas. Queremos ouvir vocês. Eu tenho colocado isso em cada circular, porque às vezes a gente não tem a visão lá do outro lado e ela é muito importante. E ao final de cada circular eu tenho colocado, contem conosco, porque mais do que nunca a gente precisa contar uns com os outros. Você falou ali, eu sempre tive, né, Adriana? Sempre demorei muito em meus atendimentos, eu converso muito com as famílias sempre. E hoje mais do que nunca, porque o contem conosco é uma forma também que me acalenta, né? Que me faz sentir que eu também conto com vocês, que a escola, de modo geral, que a gente está junto. Então, essa é a mensagem. O queremos ouvir vocês e queremos também que vocês nos ouçam, né? Que a gente aproxime ainda mais essas relações e o contem conosco, que é o que mais a gente precisa nesse momento, contar uns com os outros, apesar do distanciamento físico. Né? É isso. Muito bom. Acho que Camille resumiu bem. Eu acho que é isso, né? A escola, ela é um ambiente vivo, né? Eu brinco assim que eu vou 1, 2 vezes na semana lá na escola, tem os bichinhos lá que precisam ser cuidados. E é muito triste entrar dentro da escola e não ter os alunos correndo, não ter os alunos, né? A gente olha aquilo tudo e fica assim, gente, então eu acho que o retorno, eu acho que é isso mesmo. Ele tem que voltar
todo mundo com vida. Vida no sentido de alegria, no sentido de energia, no sentido... mesmo, né? Eu falei isso na última circular, era uma escola viva e harmoniosa. Exatamente, né? Eu acho que a gente precisa voltar com a mesma vivacidade que a gente tinha antes, né? Porque eu acho que é isso. Eu acho que quem faz a escola ser tudo que ela é, né? Somos nós aqui, o corpo docente, mas 70%, 80% aí são os alunos, né? Porque eu acho que eles que realmente trazem a vida. Então, eu acho que nesse momento é isso. Eu acho que a gente precisa voltar com vivacidade, com saúde, com energia, com vontade de continuar, de continuar, né? De crescer, exatamente, de estar junto. Liberar muita ocitocina com muito abraço. Exatamente. Isso que a Camille falou. E assim, e tanto pais quanto alunos estarem cientes aí que podem sempre contar com a gente, né? A gente está do mesmo lado, a gente está com os mesmos objetivos. E aquela hashtag do Tamo Junto, é isso aí. A gente vai fazer um pequeno evento sexta-feira, né? Que nós vamos ficar à porta do colégio, nós vamos promover uma carreata com os alunos do Infantil e Fundamental 1. Bacana. Que é o público que mais tem esse porque os meninos têm mais contato com os professores, os maiores. Então, os professores prepararam um kit de diversão para o recesso deles e a gente vai ficar como um drive-thru. Eles vão buscar o kit de diversão com as escolas. Pra gente não perder esse vínculo que é o que a gente quer no retorno, esse vínculo afetivo fortalecido e essa escola viva ali junto. Eu acho que é isso. Bom, gente, muito obrigada. Foi muito legal. Acho que um momento riquíssimo, assim, né? Para quem mesmo, tiver a oportunidade de ouvir muitos esclarecimentos de todos os pontos de vista, assim, e como a gente pode colaborar mesmo, cooperar com todas as partes que têm um interesse em comum. Eu acho que isso é óbvio. E entender que esse estamos junto é de verdade. E quanto mais junto, mais parceiros, melhor todos saímos dessa situação, né? Sim. Então, muitíssimo obrigada de novo pelo tempo, pelo carinho. A gente que agradece a oportunidade, né, Camille, de poder também falar, de estar junto. E explicar um pouquinho mais sobre esse momento que a gente entende que não é fácil, mas que a gente vai passar por ele. Vamos superar e sair fortalecidos. Né? Exatamente. Isso aí. O próximo encontro vai ser assim, como que a gente passou por isso, né? E deu certo lá na frente. Isso aí. Obrigada, viu? Muito obrigada. Tchau. Tchau.